E os aplausos glorificam a Jesus. Você está abençoado? Vamos à palavra de Deus. O que eu vou pregar aqui, Gênesis, abra enquanto você procura o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 6, do verso 13 até o 22. Eu quero só construir um pensamento com você. E eu quero ficar amarrado a esse pensamento para que você vá embora pensando nele. Irmãos, não é porque está chovendo que eu vou pregar essa mensagem, não. Mas foi assim uma jesucidência esse dia chuvoso de hoje. Porque serviu de inspiração para mim, Moisés. Tá? Eu vou pregar sobre o dilúvio, eu vou pregar sobre a construção da arca, vou pregar sobre Noé. Gênesis capítulo 6, do verso 13 até o versículo 22 está aqui na tela. E eu vou construir com você uma ideia, eu quero que você vá embora pensando sobre isso. E também é uma palavra profética. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás 300 côvados, o comprimento da arca, aproximadamente 135 metros. E 50 côvados de largura, mais ou menos 25 metros. 30 côvados de altura, aproximadamente 15 metros de altura. Verso 16. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros. Pois eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil de toda a terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Verso de número 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Assim o fez. Você pode dizer amém por isso? O tema da minha palavra hoje é: construa antes da chuva chegar. Construa antes da chuva chegar. Preste atenção na construção que eu quero fazer junto com você aqui, eu não vou fazer sozinho. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que está sendo treinada a reagir e não agir. Nós estamos reagindo mais do que agindo. O que isso significa? Nós estamos abolindo da nossa vida uma coisa chamada preparação, antecipação. E nós estamos sendo mais reativos. Ou seja, chega um problema, aí nós vamos construir a solução daquele problema. Quando nós deveríamos fazer isso antes do problema chegar. Não tem problema nenhum. Aconteceu um problema na sua vida, você correr para a solução. Ótimo, isso é bom. Mas o ideal é que a gente construa uma arca, ou seja, que nós nos preparemos para aquilo que vai chegar antes que a chuva chegue. As pessoas tendem a comprar um seguro depois que sofrem um acidente. Elas procuram Deus depois que a crise chega. Elas fortalecem a família depois que a crise se instaura dentro de casa e a família começa a ruir. As pessoas tendem a começar a cuidar da saúde depois que recebem um diagnóstico contrário. As pessoas tendem a organizar a sua vida financeira depois que estão atolados em dívidas. Irmãos, Deus está querendo falar com cada um de nós, e eu estou inserido nesse contexto aqui também, Márcio. Deus está querendo falar com cada um de nós aqui. Deus quer que nós estejamos um passo à frente da crise.
para que quando a chuva chegar, a nossa arca já esteja pronta para suportar o dilúvio. Tem alguém aqui comigo hoje à noite ou não? Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que Deus trabalha de maneira diferente. Quem trabalha com mecânica, eu sei que o Alessio aqui é um excelente mecânico, ele sabe disso. Existe uma diferença entre a mecânica de avião e mecânica de carro. Geralmente a mecânica de carro, não deveria ser. Geralmente a mecânica de carro, a gente leva para consertar o carro depois que dá problema. Você sabe que avião não pode ser assim. A mecânica de carro, geralmente, ela é corretiva. Deu problema, vai se corrigir. A mecânica de avião, ela é preventiva. Ou seja, tem que se fazer a revisão antes de dar o problema. Nossa vida tinha que ser assim. Às vezes a gente faz aqui um encontro de casais, a pessoa fala, não, meu casamento tá bom, eu não vou. Mas não entende que é uma mecânica preventiva. Que o que você vai receber é para te poupar de um dilúvio que vai chegar lá na frente. Você pode estar aqui no culto da vitória dizendo assim, eu não estou precisando de nada urgente na minha vida. Mecânica preventiva. Você já está fazendo a campanha por um problema que vai chegar. Mas quando chegar, você já está preparado para a vitória. Você sabe como é que Deus trabalha na Bíblia? Preparando seus filhos antes da crise chegar. José foi preparado na prisão antes de chegar no palácio. Davi, antes de matar Golias, ele foi preparado matando o urso e o leão. Moisés viveu 40 anos no deserto cuidando do rebanho do seu sogro, para ser preparado para caminhar com o povo 40 anos no deserto depois. Os discípulos foram preparados 3 anos e meio e depois cheios do Espírito Santo em Atos 2, antes de saírem para pregar o Evangelho. Onde está a geração que está sendo preparada por Deus para que quando o dilúvio chegar, quando a crise bater na porta da sua casa, quando a crise bater na porta dos seus filhos, quando a crise financeira chegar, os teus celeiros vão estar cheios, você vai estar preparado, o dilúvio vai chegar e você está com a arca pronta para viver a sua vitória. Tem alguém aqui? Me ajuda aí, faz um barulho de vitória aqui dentro dessa casa. Você é diferente, Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, não existia chuva, irmãos. Não havia nuvens carregadas no céu. Você sabia disso? Quando Deus falou para Noé para construir uma arca, Márcio, ele tinha 500 anos. Oh, meu Deus, nos ajuda. Tem alguém aqui que quer viver 500 anos? Pastor, com essa luta que eu estou passando aqui, não. Quando Deus falou com ele, ele tinha 500 anos, mas não chovia na terra. Se você ler em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, a Bíblia diz que não havia chuva sobre a terra. Ninguém sabia o que era chuva. A Bíblia diz que um orvalho subia da terra e regava o solo. Era assim que o verde existia. Então você pensa, não existia chuva. Não havia sinais visíveis de um dilúvio, de uma tempestade como essa que está acontecendo, essa chuva que está caindo hoje o dia inteiro. Não havia sinais. Deus chega para um homem e fala, está vindo um dilúvio sobre a terra, constrói uma arca. Imagina Noé falando com a família dele, olha, está vindo uma chuva. Está vindo o quê? Imagina ele contando para os vizinhos, está vindo o quê? Sabe, queridos, a fé verdadeira, ela começa, sabe quando? Quando as evidências exteriores não podem ser vistas. Quando você não está vendo sinal de nada, é ali que a sua fé começa. Sabe o que Noé tinha naquela época? Uma palavra. Eu não sei aonde está uma geração que ainda acredita numa palavra de Deus. Você não tem evidência, mas você tem uma palavra. Pastor, eu não vejo lei, eu não vejo nada. Aliás, parece que as leis estão cada vez se endurecendo mais. Não tem problema. Você não precisa de evidência de que a coisa está melhorando. Você não precisa ver a nuvem. Você já está debaixo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala, eu tenho uma palavra. Diga aí para você. Tem gente que está precisando de reviver essa verdade.
Deus te colocou, ou colocou você debaixo de uma palavra. Você não precisa ver, você precisa acreditar naquilo que Deus falou para você. E se Deus falou, vai acontecer. Vira para o seu vizinho e fala: construa a sua arca. Fala para o vizinho aí: construa, a chuva vai chegar. Vai se preparando, porque a chuva vai chegar. Chover é com Deus. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer. Se você está esperando acontecer para começar a construir, você já está atrasado. Agora que é a hora. Prepare os seus documentos. 2 aleluias. Já vai juntando. Falei, isso aqui eu já estou arrumando tudo certinho já. Prepara, sonha com o teu casamento. Mas pastor, nem namorada eu tenho. Já começa a montar um enxoval. Paninho de prato. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Aí você não coloca sábado e domingo, que não é dia de lavar vasilha. Prepara a sua vida para aquilo que vai chegar. Não espera chegar para você se preparar. Deus está dizendo, você está debaixo de uma palavra. Nós não somos dirigidos por aquilo que vai sair no Brazilian Times amanhã, por aquilo que vai sair no Boston Globe amanhã, por aquilo que vai sair no UOL amanhã, por aquilo que vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Nós somos dirigidos por uma palavra que nos norteia acerca do futuro, que é uma palavra que Deus libera sobre nós. Anote essas lições, se você gosta de anotar, e deixa isso gravado para sempre na sua vida. A arca nasceu de uma palavra, não de uma necessidade. Nós estamos acostumados a construir em cima de uma necessidade. Deus não quer que nós construamos a nossa vida em cima de necessidades, mas em cima de uma palavra. Porque quem constrói em cima de uma necessidade, espera o problema chegar para construir. Quem constrói em cima de uma palavra se antecipa. Já vou preparar o enxoval. Mas você não pode ter filho? Prepara. Já aluga uma casa com um quarto a mais. Por quê? Porque Deus prometeu que vai chegar. A questão não é se, é quando. Já vai se preparando. A arca não nasceu de uma necessidade, nasceu de uma palavra. Capítulo 6, verso 14. Faze para ti uma arca. Sabe, irmãos, Deus só falou e é o suficiente. Nós queremos arrepiar, nós queremos sentir, nós queremos ouvir todos os cultos a mesma palavra, nós queremos confirmação. Eu já falei isso aqui, você já reparou? Os crentes têm uma mania, nós temos uma mania. Qual é a mania? Quando Deus fala uma coisa com a gente quer que Deus confirma. Deus, confirma aquela palavra. Agora, quando a pessoa recebe uma ameaça do inimigo, ele não pede confirmação não. Se o diabo falar, é uma vez só. Nem pede confirmação, Alexandre. Não, o diabo, você falou isso, mas eu quero confirmação. Agora, quando Deus fala, a gente quer confirmação. Irmãos, Deus falou uma vez, basta e é o suficiente. Disse o salmista, uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Noé ouviu uma palavra de Deus. Deus não pediu opinião para Noé. Deus não pediu instrução para Noé. Deus não pediu conselho para Noé. Deus deu uma palavra para Noé. Constrói uma arca, se antecipe-se. Ele pediu obediência. Nós estamos sendo acostumados a obedecer quando nós entendemos o processo. A Bíblia ensina a obedecer de forma vívida aquilo que Deus falou uma vez só. Não que não venhamos a ter perguntas, mas que apesar das perguntas a gente continue acreditando naquilo que Deus falou. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui, mas tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, querido. Tem uma palavra de Deus sobre a sua casa. Você não pode parar de construir. Me ajuda a pregar para alguém aí, não pare de construir, porque a sua casa está debaixo de uma palavra. Continua construindo. Você vem no culto da vitória, é mais uma madeira que você está colocando na sua arca. Bate o martelo nessa madeira
E você vai dizer assim: o céu está de brigadeiro, eu não estou vendo nuvem, não estou vendo chuva, mas eu estou construindo. E tem gente olhando e dizendo: mas não vai chover. E você vai dizer: vai sim, na hora certa a chuva vai chegar, porque Deus disse que vai chegar. Pega essa lição. Em segundo lugar, grandes construções acontecem longe dos aplausos. O verso de número 22 é lindo. Assim fez Noé. Repita após mim: assim fez Noé. Mais uma vez: assim fez Noé. Quando Deus falar, faça. Ele recebeu uma palavra. Irmãos, os teólogos, nós não temos a data exata de quanto tempo demorou para construir a arca, mas foram décadas. Décadas. Escute os irmãos, presta atenção, meu amigo Marcelo, escute isso. Noé não era carpinteiro, Noé era agricultor. Tanto é que no capítulo 9, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Ele sabia, ele era agricultor. Então Deus chega para um agricultor e dá um trabalho de carpintaria. Porque Deus, quando confia alguma coisa a você, Ele não olha para a sua capacidade, Ele olha para a sua obediência. Quando Deus faz uma promessa, Ele não olha para a sua capacidade, Ele olha para si mesmo. E para a sua capacidade de obedecer aquilo que Ele mandou você fazer. Se você vai ter coragem de encarar o processo que Ele está te submetendo. Ninguém consegue saber exatamente, mas a Bíblia diz que quando Deus falou com Noé, ele tinha 500 anos. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Nesse espaço nasceram os seus filhos. Os filhos de Noé viram ele construindo uma arca. Cresceram, começaram a ajudar. Cão, Sem e Jafé. Os 3 filhos. Quando eles entraram na arca, eles já estavam casados. Ele tinha 3 noras também. Décadas. Durante a construção, Deus não fez assim: bom, só para dar uma força para Noé, Alexandre, vou mandar uma chuvinha fraquinha hoje para ele. Só para ele sentir que vai chover. Não. 100 anos de seca. E Noé estava fazendo o quê? Diga comigo: construindo. Não, repita, você tem que participar comigo dessa mensagem. O que Noé estava fazendo? Construindo. Diga para o seu vizinho: não pare de construir. Você começou, não tem nem 1 ano e já está querendo desistir. Deixa passar pelo menos 100 anos. Não teve aplauso, não teve reconhecimento, só teve trabalho, só teve perseverança, só teve obediência. Onde está essa geração, meu Deus do céu? Que não desanima, deixa o tempo passar, na hora certa vai acontecer. Continua perseverando. Nós vivemos no meio de uma geração que quer as coisas rápidas. Às vezes eu estou aqui na igreja, eu e minha esposa, nós estamos na correria aqui, não dá tempo nem de sair para comer. A gente vai rapidinho aqui fazer uma propaganda aqui, tá? Até porque o dono é crente também, pro Chick-fil-A aqui. Aí a gente passa, irmãos, a eficiência deles é um negócio fantástico. Tem uma fila de uns 3, 4 carros, eles já vêm andando na sua direção já. Quando você chega lá na frente, já tem gente com um saco de batata, sanduíche te esperando. E ainda chama você pelo seu nome, eu acho isso maravilhoso. Chama você pelo seu nome: você é o Christian? Eu falei: sou. Aqui, tá aqui, tudo certinho. Aí a gente já sai ali do estacionamento com a sacola em cima do colo, beliscando nas batatas. Sabe por quê? Porque nós somos inimigos do processo e somos muito amigos das coisas rápidas. Então, como a gente pega um lanche em 1 minuto, a gente quer transferir a mesma verdade para o mundo espiritual e queremos que Deus haja na mesma velocidade. Deus não tem uma franquia de fast food. Deus, Ele vai trabalhar com você no processo. Pega na mão do vizinho que está do seu lado. Ele não vai gostar do que você vai falar, mas você vai falar. Você vai falar com ele assim: você vai ter que esperar, vizinho. Pode dizer para alguém: a construção é longa,
Não, você não pega no drive-thru, é no fogão de lenha. Eu não sei se tem alguém aqui que pegou a época do fogão de lenha, que você tinha que esperar, cozinhar, você tinha que soprar, você tinha que acender de manhã cedo para comer na hora. Sopra, cerca daqui, abana dali, o fogo pegando por baixo. Mas eu vou dizer para você uma coisa: uma comida feita no fogão de lenha muda o sabor do arroz, muda o sabor do feijão. Por quê? Porque você tem que pagar um preço para aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não está demorando. Deus está te ensinando a trabalhar no processo. Nós estamos muito viciados em resultados rápidos, e nós estamos pouco apaixonados pelos processos de Deus. Não só eu, você também. Agora, nesse exato momento, tem coisas que você está perguntando assim: Senhor, por que isso está demorando muito? Não está demorando? Aguenta firme, continua. É todo dia, mais uma madeira na arca, coloca lá, bate. Ou tem alguém, me ajuda aí, eu estou pregando, é para alguém aqui. Faz um barulho de vitória e abre essa sua boca. Terceira lição, pega isso. Isso aqui é lindo. Se você não pegar nada da mensagem, guarda esse terceiro ponto. Nós devemos ser tão grandes quanto a construção que nós estamos fazendo. Que a Bíblia dá o tamanho da arca, mas dá o tamanho de Noé também. Tia Ruth. A Bíblia dá o tamanho da arca e dá o tamanho de Noé também. Pastor, onde está o tamanho de Noé? No capítulo 6 e no versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro. Você sabe onde está o nosso foco? Não está aqui. Nosso foco está no tamanho da arca. E quantas vezes isso acontece na nossa própria vida? Nós estamos mais preocupados com aquilo que nós estamos construindo por fora do que aquilo que nós estamos construindo por dentro. O objetivo de Deus nunca foi só construir uma embarcação, mas sim formar um homem. Formar um homem íntegro. Formar um homem temente a Deus. Então não se esqueça disso. Você pode construir grandes coisas por fora, mas a sua construção tem que ser igualmente grande dentro de você. Sua construção tem que ser grande dentro da sua casa. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou seja, ficou grande por fora e ficou nanico anão por dentro. Eu tenho uma palavra para a Devec Boston aqui. Se você vai gostar, eu não sei, mas eu vou falar de qualquer jeito. Sim, eu quero que você construa uma arca para Deus. Sim, eu quero que você caminhe debaixo dessa palavra profética. Mas eu quero também que, assim como a arca for sendo construída e se tornando grande por fora, que você seja grande lá dentro da sua casa, junto da sua família. Nós não vamos construir algo grande por fora e perder dentro da nossa casa, a nossa família, o nosso casamento e os nossos filhos. Eu quero liberar uma palavra profética para você aqui hoje. Eu estou debaixo da unção do Espírito Santo de Deus para liberar essa palavra. Não adianta você comprar cobertura, não adianta você comprar carro zero, não adianta você ter $100 mil na conta, se a sua família não está bem, seu casamento, seus filhos. Eu estou profetizando arca grande por fora, vida grande dentro da sua casa também. Diga: eu recebo essa palavra. Não desperdice esses processos, amado. Valorize o que está sendo formado. Deus está trabalhando em você. O seu caráter precisa crescer na mesma velocidade da sua influência, dos seus relacionamentos exteriores. A cada tábua que você coloca na arca, a cada andar que você constrói, que você igualmente cresça por dentro, com mais temor de Deus, com mais vida com Deus, com mais leitura da palavra. Oh, meu Deus do céu, vocês estão aqui, vocês são testemunhos de quanta gente a gente vê todo dia. A pessoa chega aqui, temente a Deus, vem para a igreja, faz campanha, daqui a pouco aparece um part-time, daqui a pouco aparece, é $200 na hora do culto, é 250, não, isso vai me ajudar, eu vou arrumar um outro compromisso, eu vou comprar uma outra coisa, eu vou investir, e aí a pessoa vai se distanciando de Deus, e à medida que a arca dele vai ficando grande, ele vai ficando pequeno, se distanciando de Deus. Eu estou liberando uma palavra profética aqui. Nós temos que construir essa arca antes da chuva chegar, gente.
Nós temos, antes da crise chegar, o nosso caráter vai crescer, nós vamos melhorar, vamos trazer a nossa família para a igreja, nossos filhos para a igreja, e deixa a arca crescer por fora, desde que você continue crescendo por dentro. Tem alguém aqui hoje que pode celebrar esse Deus maravilhoso e selar essa palavra como amém? Anota essa palavra. Pega uma caneta emprestada com alguém e anota essa frase. Posta lá, posta. Dá o crédito, fala que fui eu que falei. Mas pode postar. Posta lá no seu Instagram, no seu Orkut. Mas posta, ó. Deus está mais interessado na pessoa que você está se tornando do que naquilo que você está construindo. Vou repetir. Deus está mais interessado na pessoa que você está se tornando, e eu também, do que naquilo que você ou eu estamos construindo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer por quê. Porque a arca fica. Nós vamos subir para a glória com Jesus. Quarto lugar, já estou encerrando. Você está pegando o que eu estou dizendo aqui ou não? Construa antes da chuva chegar. Aliás, você que está aqui nesse culto hoje, abençoa quem está perto de você e fala: a sua vinda aqui hoje. Pode falar aí. Olha, você falou tão desanimado que a pessoa já está querendo trocar de lugar, de tão desanimado que você está. Fala: a sua vinda aqui hoje é mais uma tábua na arca. Pode dizer para alguém. Você acha que Noé não trabalhou cansado, não? Você acha que Noé não cansou? Você acha que Noé não deu calo na mão? Porque a construção é assim. É vir para o culto às vezes cansado, desanimado, crise em casa, crise com o filho, crise financeira. Você, não. Estou debaixo de uma palavra. Quarto lugar, a fé de um homem pode salvar toda a sua casa. O pessoal da mídia consegue, por favor? Ô Sofia, Hebreus 11 e 7. Hebreus 11 e 7. Eu queria que você dá um voo lá no Novo Testamento, rapidinho. No capítulo que é chamado pelos teólogos de a galeria dos heróis da fé. 11 e 7 de Hebreus. Eu queria que você colocasse os seus olhos aqui. Porque o Noé vai voltar a aparecer. Pela fé. Diga comigo, pela fé. Escute. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Eu libero essa palavra sobre você, que Deus vai revelar coisas para vocês antes delas acontecerem. Tem alguém preparando uma armadilha para você. Deus vai te falar antes. Cuidado com a pessoa tal, porque está preparando. Eu não sei se você ainda acredita nisso ainda. Você vai andar antecipado às armações. Não se viu, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. O homem preparado, ele salva a sua família. Irmãos, Noé tinha uma esposa. Noé tinha 3 filhos. Eu falei o nome deles aqui: Sem, Cão e Jafé. Sabe quantas vezes Deus falou com Sem, filho do Noé? Nenhuma. Sabe quantas vezes a Bíblia diz que falou com Cão? Nenhuma. Sabe quantas vezes Deus falou com Jafé? Nenhuma. Décadas construindo a arca, e mesmo assim eles acompanharam o pai. Alguma coisa Noé fez de certo, para que, independente da vizinhança todinha não ter entrado na arca, os filhos, a esposa, as noras entraram, porque confiaram no testemunho do pai. O legado maior que Noé deixou para a sua família foi conseguir colocar a sua família. Levanta a sua mão aí que eu vou liberar uma palavra profética aqui. Sua influência vai ser tão grande.
sua influência vai ser tão grande, o seu legado vai ser tão grande, que você vai conseguir colocar toda a sua casa dentro da arca. Os seus vizinhos eu não sei, as pessoas que trabalham com você eu não sei, mas eu estou liberando uma palavra: a sua casa vai entrar dentro da arca com você. Oh meu Deus do céu, eu queria que tivesse alguém aqui para abrir a boca e dizer amém e selar essa palavra no mundo espiritual. Não diz que ele mudou a sua geração toda, mas diz que ele colocou a sua família. Então guarde essa lição: a fé de um homem, de uma mulher, a obediência de um homem, de uma mulher, pode salvar toda a sua casa. Você pode dizer assim: pastor, mas lá em casa por enquanto está sendo só eu. Não tem problema, Deus está falando com você. Você vai ser o esteio daquela casa. Você, como essa coluna que está segurando esse prédio aqui, ó, você vai ficar ali. Tem peso lá na ponta, mas o que está segurando lá é aqui. Você vai ser uma coluna dentro da sua casa. Você pode ser o primeiro crente da sua família. Você vai ser o instrumento que Deus vai usar para colocar toda a tua família dentro da... Quando eu liguei para minha mãe para falar que eu tinha me convertido: mãe, aceitei Jesus, agora eu estou indo para a igreja. Ela falou: mas meu filho, é a nossa religião, é a religião que nós fomos criados, religião dos seus avós, o que você vai fazer? Eu falei: mãe, mas Jesus mudou a minha vida, eu mudei de vida. Aí ela falou: ah, tá bom, pelo menos você está indo para a igreja. Minha mãe não era convertida, meu irmão não era convertido, minha irmã não era convertida, meu pai não era convertido. Os dias foram passando, e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha mãe, que anos atrás estranhou de eu ter entregado a minha vida para Jesus, hoje eu ligo para ela, ela prega para mim, me enche de versículo bíblico. Meu filho, acredita na palavra. Sim, mãe, acredita na palavra. Tudo que está na Bíblia foi escrito para nós, temos que obedecer. E ela prega uma meia hora toda vez que eu ligo para ela. Você é a semente de uma nova geração dentro da sua casa. Deus pode não estar falando com ninguém lá dentro da sua casa, mas está falando com você. E se você obedecer, acredite, quando você entrar dentro da arca, a tua família vai entrar junto. Eu não sei se tem alguém para receber essa palavra aqui. Quando o dilúvio chegar, a tua família vai estar dentro da arca. Eu vou pregar até alguém receber. Quando o dilúvio chegar, você e a sua família vão estar dentro da arca. Eu estou profetizando para essa igreja: os seus filhos não servirão ao diabo, não servirão ao mundo. Sua família, os seus netos, sua descendência não servirá ao mundo, não servirá ao diabo. Todos eles dentro da arca para a glória de Deus. Deixa a Bíblia lá na sua casa, espalhe umas Bíblias dentro da sua casa para que seus filhos possam ver. Nós estamos dando tablet